tema a questão relacionada à análise temática. Como a gente falou no primeiro encontro, a ideia dessas aulas é que haja uma progressão em relação aos conteúdos. Não é que a gente faça todas as abordagens de uma vez e que haja aí uma desorganização em relação ao procedimento de redação e de execução da construção desta parte tão importante da avaliação do Enem, que é construir uma boa redação. Por conta disso, na semana passada, nós trabalhamos com as questões relacionadas ao tipo textual que o Enem solicita, que é o tipo textual texto dissertativo argumentativo. Então, retomando um pouco da nossa aula passada, nós falamos sobre como fazer um texto que seja impessoal, fazer um texto em que você consiga trazer elementos relacionados à temática e se posicionar em relação a estes elementos é imprescindível para que você possa, de fato, estar fazendo um texto adequado com com o pedido que é feito por meio do enunciado de redação do Enem. Nós temos, no próprio enunciado da redação, já referências relacionadas às 5 competências que são avaliadas na redação. Alguns outros vestibulares utilizam elementos diferentes de análise textual, que não são as competências, são chamados de critérios. O Enem, ele sintetiza a forma de pontuação e determina que cada competência tem aí 200 pontos, varie de 0 a 200 pontos, e que nesses 5 elementos você vai ser analisado, dando conta de aspectos que já são previamente conhecidos. Isso é muito importante, porque quando você vai fazer o seu texto, você tem que ter em mente que ele vai ser avaliado por alguém, e justamente este alguém já tem parâmetros para medir, para avaliar o seu texto. Então, observe, a gente precisa conhecer sobre que aspectos seremos avaliados, para que a gente possa fazer, de fato, um texto que seja adequado, que esteja relacionado a o que está sendo cobrado, tá? Luana pergunta aqui qual é a minha rede social. Luana, minha rede social privada, Jaqueline C14 no Instagram, e o canal no YouTube, que tem alguns vídeos que, na verdade, foi feito com a intenção de auxiliar os meus alunos durante o processo de pandemia, já que as escolas que eu trabalho, a gente está tendo aula remota, seria um momento de auxiliá-los. Lá eu posto as lives que eu faço juntamente com outros colegas, e tem alguns materiais também específicos de redação, Redação com Jaque Cardoso no YouTube. Pessoal aí do PNE também presente, boa noite a vocês. Bom, na verdade, a aula de hoje, então, é uma continuidade em relação à aula da semana passada. Alguém quer falar alguma coisa? O professor Valério, dá para me ouvir? É ótimo, Valério. É você que está com o redigindo? Sou eu. Tá, deixa eu lhe fixar aqui em cima, 1 minuto. Beleza. Pronto, estamos lhe vendo e lhe ouvindo agora. Fique à vontade. Pronto. Beleza. Não, era só para saber se vocês estavam me ouvindo, para também a gente participar, né? A gente participar desse encontro e dar também as nossas contribuições. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. É um prazer fazer parte desse grupo de profissionais, de professores excelentes que vão estar ajudando a vocês na construção do texto dissertativo argumentativo. Ixi, Ashley Eduarda, Apodi, Rio Grande do Norte. Desde já eu já vou logo me apresentar, eu sou do Rio Grande do Norte, sou de uma cidadezinha pequena do interior, Felipe Guerra, que é próximo à cidade de Ashley, e mais ensino e trabalho em Mossoró. Então, vai ser um prazer, como eu falei há pouco tempo, estar levando um pouquinho sobre os conteúdos que a redação do Enem exige, as 5 competências. Hoje, especificamente, vamos falar competência 2, repertório sociocultural. Repertório não, hoje nós vamos falar de temática, né? Da compreensão do tema versus do assunto.
vou deixar a professora continuar, já que ela estava falando, eu fiz uma pequena interrupção para dizer que estou aqui, beleza? Pode continuar. Muito bom contar com sua presença, professor Valério. É interessante também, né, que o pessoal saiba, a gente tem esse projeto a partir do PNE e não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas é um prazer muito grande dividir aí esse conhecimento e esse momento com professores do Brasil inteiro. E sua região é fantástica, professor. Gosto muito. Nosso Nordeste como um todo, né? É maravilhoso. Bom, como o professor estava falando, nossa aula de hoje, ela está diretamente relacionada à competência 2, e como eu disse no comecinho da aula, no enunciado da prova do Enem, já vem uma especificação relacionada às 5 competências que o candidato tem que dar conta. E por isso mesmo, é preciso que você conheça cada um dos procedimentos das competências, para que não haja erros. Aqui no chat alguém falou sobre a questão do uso da vírgula. Eu acho um tópico importantíssimo, tá? Na verdade, inicialmente, o nosso foco é falar da estrutura textual, mas acredito que, com o passar do tempo, a gente possa, sim, incluir aulas também relacionadas a algumas questões gramaticais que implicam na construção textual, tá bom? De início, a ideia é falar mais da estrutura do texto propriamente, a composição dos parágrafos, a análise temática, a construção dos argumentos, a utilização dos repertórios, a construção da intervenção. Então, é mostrar como a estrutura textual precisa ser desenvolvida e, posteriormente, a gente pode, sim, com certeza, estar aí trabalhando com alguns outros elementos que estão relacionados às questões gramaticais. Isabelle, no mesmo caminho aí, aula de vírgula, de crase, acho que vai ficar um pouquinho para mais tarde, devido a essa programação que a gente fez, né? Aqui, nós somos os professores da equipe D. Inicialmente, quando nós pensamos no dia e no horário da aula, a gente também pensou em um cronograma de aulas sequenciais, para que justamente vocês pudessem ver a redação num processo de progressão e não ficasse cada semana falando de uma coisa mais aleatória, né? Não começar pelo fim, mas sim, pensando na lógica progressiva, começar pelo começo, para dar certo. Justamente. Pessoal, vocês não se preocupem, porque nós vamos abordar todos esses conteúdos. Olha, crase, vírgula. A vírgula ela é importantíssima ao longo do texto, mas ela vai ter uma função especial, que é demarcar os 5 elementos da proposta de intervenção social. Então, nós não vamos deixar a vírgula de lado, não vamos deixar também a crase de lado, que são elementos importantíssimos que vão dar uma nota boa, tanto na competência 1, como também na competência 5, enfim. Depois nós vamos até falar que as 5 competências, elas se tocam, certo? As 5 competências, elas têm uma inter-relação entre elas, por isso, todos nós, professores de redação, nós vamos abordar todos esses conteúdos que vocês tiverem, vão ter dúvida, que vão estar dentro do contexto da redação do Enem. Então, não se preocupem que a gente vai abordar sobre tudo, beleza? Nós vamos primeiramente, abordar os aspectos mais principais. Todos são principais, mas os mais, vamos dizer, urgentes. Primeiro, a construção de uma estrutura, a construção de um projeto textual. Esse projeto textual atrelado justamente a uma, vamos dizer, a uma temática de forma completa e não tangencial e não de forma em que o aluno ele vai fugir, vai perder a nota total da redação. Então, a gente vai por partes. Vamos hoje falar um pouquinho sobre essa questão da temática e o restante nós vamos abordando em outros encontros. Isso aí. A ideia é conseguir construir um texto que esteja de acordo com as normas estabelecidas pelo Enem e que vocês conheçam a estrutura mínima que é solicitada por esse processo seletivo, que é o Enem, dando conta das competências que são cobradas nesta avaliação, tá? O principal intuito da nossa aula é justamente esse. A gente está utilizando aqui alguns materiais, né? O professor, hoje a gente falou sobre isso. Esses materiais que eu utilizo são disponíveis, tá? Por meio de um link. Vou deixar aqui o link desse infográfico de hoje já no chat. Quem quiser acompanhar, utilizar, imprimir. Eu tenho alguns outros materiais produzidos também, utilizando esse recurso que fica disponível
para visualização de vocês. Depois eu posso mandar o link aí no grupo para que vocês possam ter acesso, tá? Hoje, o nosso foco da nossa aula é análise temática. Vamos tentar trabalhar, na medida do possível, abordando aí as diferenças entre tema, assunto e possíveis abordagens relacionadas à temática. Quando a gente fala de análise temática, a gente está falando de o primeiro passo em relação à construção da redação. Você pode ser ótimo em alusões, você pode ser muito bom em decorar citações, você pode ser excelente num domínio linguístico gramatical, mas se você não entender efetivamente o tema em toda a sua proporção, você não vai conseguir fazer um texto adequado para o Enem, porque um dos elementos que são essenciais é a compreensão temática, justamente para que você evite problemas como o tangenciamento do tema ou a fuga temática. Então, hoje, a aula de hoje é centrada justamente nessas questões para que vocês possam compreender o tema em sua essência, evitando o tangenciamento ou abordagens inadequadas, o que é bastante comum nas redações do Enem, uma vez que a frase tema, ela é muito bem delimitada. O Enem, ele, ao mesmo tempo que facilita bastante a vida do estudante, ao colocar uma frase que é bastante direcionada sobre o que deve ser escrito, sobre que tipo de argumentos se espera ver naquele texto, ele também acaba tornando os argumentos pertinentes muito parecidos. E aí, volta e meia, eu vejo os alunos falando, eu usei tal argumento, fulano usou o mesmo argumento que eu. E, de fato, quanto mais o tema ele é delimitado, ele é afunilado, como a gente chama, ele faz com que os argumentos sejam parecidos. E não tem nada de errado em fazer a abordagem dos argumentos de maneira parecida, porque o repertório vai ser diferente, a maneira de tratar o argumento vai ser diferente, e a maneira como você escreve vai dar autoria ao texto, fazendo com que ele seja efetivamente seu, ainda que esteja utilizando argumentos comuns. Se a gente pega lá, por exemplo, a cartilha ou manual de redações do estudante do Enem, que é disponibilizado, a gente tem, com temas como a violência contra a mulher, uma repetição de argumentos constante nos textos bem avaliados, sinal de que todos os candidatos, eles tiveram uma mesma base argumentativa ao interpretar o tema, mas utilizaram repertórios de sua própria vivência, de sua bagagem cultural, que lhes permitiram fazer aí a utilização de seus repertórios, de seus elementos e tornar, assim, a argumentação própria. Vamos partir... Pode falar, professor. Certo. Uma outra informação que eu também queria dar como ideia, como também dica para vocês, pessoal, é que a temática, a delimitação temática, ela também tem muito a ver com os textos motivacionais. Porque, às vezes, eu acredito que a maioria daqui, dos 68 que estão presentes, quando olham a temática passada pelo professor, tanto em cursinho quanto na escola, ou no próprio Enem, a primeira coisa que vocês fazem é ir direto para o texto e deixam aqueles textinhos que servem para motivar vocês a escreverem, a dissertarem, deixam eles de lado. O que é um perigo, porque dependendo do tema, os textos motivacionais, eles vão empurrar vocês a dissertarem, a escreverem seguindo a linha, seguindo a abordagem dele. Por exemplo, no ano da manipulação, aquele tema que é bem grande, que eu tenho um grande problema de memória. Manipulação do comportamento do usuário por meio... Pronto. A primeira vez que eu vi aquele tema, o que foi que eu achei? Meu Deus do céu! Meus alunos não vão saber fazer nada, porque realmente era um tema que pegava e pegou muito de surpresa, né? A primeira coisa que depois eu fui analisar, eu fui pensar, o texto sobre a manipulação vai abordar a questão das fake news. Só que, quando a gente partiu para os textos motivacionais e viu aquela questão, aquela expressão algoritmo, né, utilizada muito na informática,
como algo que vai manipular uma pessoa a comprar um produto. Ou seja, se as pessoas que não delimitaram o olhar para os textos motivacionais de uma forma correta, adequada, elas possivelmente iam tangenciar e iam fugir. Então, para a compreensão da temática, para a compreensão, para que vocês, quando forem fazer uma redação, vocês possam estar sempre nos trilhos, de forma direta e não tangenciada, ou não de fuga total, é necessário, gente, que vocês leiam os textos motivacionais, porque eles também vão servir para que vocês criem ideias, para que vocês coloquem o projeto textual, as ideias de vocês que vocês estão trazendo e que não estejam relacionadas aos textos motivacionais para fora. Então, é muito importante que vocês não esqueçam e que vocês não vão direto, peguei o tema, não vou direto para a minha redação. Tenho que ler os textos motivacionais para não ocorrer esses problemas. Gente, e uma outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem dizer aqui no chat que a gente vai estar tirando essas dúvidas relacionadas a esse assunto. Isso mesmo. E, né, aproveitar e falar que muita gente acaba fazendo um outro processo, Valério, que é também bem comum, que é apenas ficar preso aos textos de apoio, aos textos motivadores, e usar uma argumentação que está ali disponível, e não incluir elementos de sua própria vivência. Com isso, ele também tem um prejuízo em relação às competências do Enem, porque ele quer que você insira elementos da sua vivência, para que justamente a abordagem argumentativa, ela ganhe autoria, ela fique com marcas de autoria, marcas suas, de análise em relação ao problema, e não apenas preso ao que foi dado nos textos de apoio. Inclusive, aqui, né, no nosso infográfico inicial, o primeiro tópico está relacionado justamente a esses procedimentos de leitura. Para que a gente possa fazer a devida interpretação temática, é preciso que a gente faça alguns procedimentos, que a gente tome algumas medidas relacionadas aí a como o tema será avaliado por nós, após observar. E aí eu já quero chamar a atenção de como vocês devem fazer a leitura do tema. Eu vou utilizar aqui, vou mudar a tela, tá, professor? Eu vou utilizar um simulado que vem estilo Enem, para que vocês observem como que o tema ele vem apresentado. Ai, desculpe, deixa eu... Aqui. Como o tema ele vem apresentado. A gente tem aqui a proposta temática, esse é de um simulado, não foi de um tema do Enem, eu vou trabalhar com base nessa questão dos presidiários hoje, para falar das temáticas, tá? A gente tem um tema, ele é proposto no Enem dessa mesma maneira que está aqui no simulado. Ele vem primeiro os textos de apoio, e geralmente vem um texto que é um infográfico, ou um texto que traz algum elemento mais subjetivo, uma música, uma charge, uma tirinha, alguma coisa que foge à estrutura mais formal do texto propriamente, e abaixo vem a proposta, tá? Essa proposta, ela vai trazer o tema de maneira bastante explícita para o candidato, que é uma coisa que, inclusive, eu acho super importante do Enem. A gente tem outros vestibulares, outras formas de avaliação que não trazem de maneira explícita, né? O tema da Unesp, por exemplo, de 2020, do vestibular do começo do ano, foi o carro vai ser o novo cigarro? Quer dizer, o aluno pega um tema desse e vai falar sobre o quê? Ele tem que fazer associações, muitas vezes, mirabolantes. E o Enem, não. Por ser uma avaliação nacional, ele entende que as formas de estudo, elas são diferentes ao longo do Brasil inteiro, e ele é bastante direto na frase temática. Ele separa bem a frase temática, delimitando a abordagem que deve ser feita pelo candidato. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é justamente isso, grifar a frase tema, observar a composição da frase tema e não partir direto para os textos de apoio, porque quando você vai direto aos textos de apoio, você deixa de pensar na sua bagagem cultural sobre o tema, fazer sua própria análise em relação ao tema, e aí você muitas vezes é induzido a falar apenas sobre a perspectiva dos textos de apoio. Então, inicialmente,
tente fazer o que a gente chama, né, de fluxo de ideias a partir apenas da proposta temática, tá? E deixe para ler o texto de apoio na sequência, observando se aquilo que você, de fato, pensou sobre o tema tem lógica, está dentro da lógica temática, está dentro do que era solicitado pela proposta, tem uma progressão em relação ao que era pensado. Sempre primeiro tente fazer essa análise mais apurada sobre o tema, sem a interferência dos textos de apoio. Esse daqui, por exemplo, é um tema que eu gosto muito, meus alunos sentiram muita dificuldade em fazer este simulado por conta desse tema. A gente estava trabalhando com temas longos, né, o simulado de 2019, justamente no ano em que o tema do Enem foi também um tema muito longo, foi o tema que o professor citou aí sobre a questão do comportamento do usuário na internet. E quando o tema ele é muito longo, ele causa essa impressão inicial de dificuldade de delimitação das partes, de composição do próprio tema. E faz com que o candidato ele tenha aí, né, uma dificuldade de delimitar as demais partes. Vou voltar aqui ao nosso infográfico para que a gente possa seguir com a apresentação que foi pensada aqui para o tópico análise temática. Então, primeira coisa, eu vou observar esta frase tema e, a partir dela, eu vou determinar os chamados termos-chaves, ou seja, eu vou determinar partes do tema, na frase tema, que contenham o assunto geral sobre o qual eu vou trabalhar. Assim, a gente tem muitos professores que trabalham com N nomenclaturas, né? Valério, eu não sei como que você chama aí no seu estado, mas aqui a gente costuma falar sobre o termo tangenciador, que é um elemento que vai ali resguardar a abordagem dentro de uma perspectiva específica, e a gente tem o assunto, e em torno do assunto tem uma questão problemática. Vou usar o tema aqui do Enem, da questão da violência contra a mulher. O Enem trouxe a persistência da violência contra a mulher. Então, meu assunto geral é violência contra a mulher, é o âmbito que eu vou, a ênfase que eu vou dar no meu texto é sobre esse aspecto da violência contra a mulher, mas eu não quero a violência contra a mulher em qualquer lugar. Eu quero essa violência centrada no Brasil. E mais do que isso, eu quero entender por que essa violência é vista numa perspectiva de persistência, de continuidade. Então, a gente precisa fazer essa análise detalhada, primeiro do tema, para só depois começar a pensar sobre o que escrever. Porque muitas vezes, é o que eu quero mostrar hoje a vocês, um argumento que é pensado, ele não é tão pertinente àquela discussão, porque, embora ele esteja relacionado ao assunto, ele não está diretamente relacionado à frase tema. Isso. Aqui a gente costuma, pelo menos eu nas minhas aulas, dizer que, eu gosto de citar que o Enem não, que os textos de maneira geral, os textos dissertativos argumentativos, eles têm 5 propostas de temas. Eu não vou falar sobre as 5 propostas, porque não vai dar tempo de ver todas, né? E daqui a pouquinho eu vou ter aula. Mas eu concordo plenamente sobre essa questão problematizadora. Os temas do Enem, apesar de não serem temas polêmicos, mas eles são temas problematizadores, em que sempre, apesar de uma perspectiva positiva, como caminhos para combater a intolerância no Brasil, mas por trás desses caminhos há um problema ou há 2 problemas que vocês precisam citar e vocês precisam desenvolver ao longo do desenvolvimento, dos 2 parágrafos de desenvolvimento. É algo bem interessante e bem pertinente. E algo que também me chama a atenção sobre a problemática e o número de zeros que geralmente as pessoas tiram, no ano, por exemplo, da persistência da violência contra a mulher. Se a gente fosse fazer o tema, aquele tema naquele ano, só olhando a perspectiva da violência contra a mulher e esquecendo essa outra palavra-chave que foi mencionada, possivelmente a gente ia tangenciar, não ia zerar, mas ia perder uma boa nota. Então, é algo que vocês precisam ter cuidado. Se eu tenho temas longos, né? Se eu tenho um tema com 3, 4, 5 palavras-chave, todas elas precisam estar expostas ao longo da nossa redação. Eu até peço a vocês, quando vocês vão fazer a redação de vocês, quando vocês vão montar as estratégias argumentativas, a tese de vocês,
apresentem logo o tema de maneira geral no parágrafo de introdutório. Isso vai fazer com que vocês não percam, por exemplo, notas, que a redação de vocês tenha uma nota de 80, de 40 pontos, uma nota que vá tangenciar, enfim. Então, vocês já apresentem essa delimitação temática logo no primeiro parágrafo de introdução, certo? Isso aí. Inclusive, eu sempre chamo a atenção também dos meus alunos a ideia de que a gente precisa facilitar a vida do corretor, né? A gente não quer que o corretor seja nosso inimigo, pelo amor de Deus. Ele tem que corrigir o nosso texto, ó, com amor no coração, e a gente tem que facilitar a vida dele em relação à correção. O corretor, ele vai observar elementos instantâneos no seu texto. Então, ele vai observar na introdução se você apresentou o tema, se tem lá um posicionamento, vai no desenvolvimento, ele vai observar se você tem um elemento crítico, uma estratégia argumentativa, ele vai na conclusão, vai observar se você conseguiu fazer, de fato, uma intervenção adequada. Então, eu quero facilitar a vida do corretor, justamente para que ele possa, de imediato, encontrar aquilo que ele vai buscar em cada uma das partes do meu texto. E se você não faz a devida interpretação temática, você já vai começar o seu texto com prejuízos em relação a isso, porque você não vai dar imediatamente, de imediato, ao corretor, um norte em relação à sua argumentação que garanta que, de fato, você entendeu o tema. Só para esclarecer, né, o que seria um tangenciamento em relação a esse tema da mulher, falar apenas sobre a violência contra a mulher numa ideia de agora, momentânea, que está ocorrendo, e não vinculá-la a um processo histórico de persistência, de continuidade. Então, ao mesmo tempo que eu poderia utilizar a criação da Lei Maria da Penha como um marco histórico na questão da violência contra a mulher, e poderia, ainda usando esse elemento, tangenciar, eu poderia valorizar a argumentação, utilizando esse mesmo foco, essa mesma alusão, de maneira que eu demonstrasse que em outros momentos históricos, a mulher, ela sequer tinha uma lei que resguardava ela essa questão da violência, da punição contra a violência, e que hoje a gente, embora ainda tenha dificuldades de aplicabilidade efetiva da lei, representa um avanço o fato de existir uma lei que trata da violência contra a mulher. E aí eu estaria mostrando uma perspectiva histórica de persistência da violência, ainda que haja um elemento legal que resguarde essa questão da violência contra a mulher. Seguindo aqui nossa abordagem, a gente, depois de identificar aí o termo-chave, ou seja, o assunto temático geral, a gente vai observar qual abordagem que deve ser feita. Então, em torno de que elementos o meu argumento vai girar. E aqui eu quero aproveitar e falar de um tema do Enem que, surpreendentemente, tem muitas notas 1000, mas os alunos, de modo geral, tiveram muita dificuldade de fazer, que foi o tema falando sobre a publicidade infantil. O que aconteceu? Muita gente leu apenas a frase tema e entendeu publicidade infantil como sendo uma publicidade feita por criança e não feita para a criança. E essa diferença, que parece mínima, modifica toda a argumentação. E ali faltou justamente a identificação da abordagem temática. Então, ao invés de falar sobre o fato da criança fazer publicidade por meio de propagandas, novelas, né? O foco temático daquele ano era falar sobre como a publicidade voltada para a criança poderia gerar situações problemáticas. É um tema de Enem que eu adoro, particularmente falando, eu gosto muito desse tema, foi um dos poucos temas do Enem em que o candidato, de fato, pôde se posicionar, falando se deveria ter restrições em relação à propaganda, ou não deveria ter restrições em relação à propaganda, ou ainda que a propaganda deveria permanecer, mas ela deveria estar ancorada em algumas regras. Então, foi um último tema do Enem em que se pôde, de fato, escolher um posicionamento, porque a maior parte dos temas posteriores, esse posicionamento, essa problemática, ela já vem criada. Quando o professor fala sobre caminhos para combater a intolerância religiosa, ele não quer que eu fale se intolerância religiosa é uma coisa boa ou ruim. Ele quer que eu simplesmente apresente caminhos de combater. Então, ele já está me dando previamente no tema, na frase tema, um posicionamento que eu devo seguir.
Nesse tópico também, aí já está meio que explicado o nosso último elemento, que é analisar a frase tema dentro de um contexto. É preciso que eu entenda por que, que aquele tema ele está sendo alvo de discussão justamente no momento em que ele está aparecendo. É muito comum que a gente fique aqui muito apreensivo tentando saber quais temáticas podem ser possíveis. A internet disponibiliza uma série de vídeos falando sobre possíveis temas. A verdade é que ninguém sabe qual vai ser o tema. Todos nós tentamos, na medida do possível, apresentar a maior quantidade de repertórios possíveis de temas que possam ser analisados e que, assim, você possa ter um direcionamento. Mas mais importante do que saber o tema previamente, é entender que você, enquanto escritor, enquanto candidato, precisa saber fazer qualquer tema. Você precisa estar preparado para fazer qualquer tema. E se você segue os procedimentos, porque redação é estudar também. Muita gente acha que redação não é estudar, que redação é simplesmente escrever. Não, redação também se estuda. A gente tem uma matéria específica para redação, não é uma matéria só de produção. É preciso que você dedique tempo para a redação. Você precisa de leitura para ter repertório, você precisa de posicionamento crítico, você precisa de elementos que possam embasar a sua argumentação, e isso não é obtido simplesmente escrevendo. A escrita, ela é um processo importantíssimo, mas ela é um processo posterior, é um processo que se dá em consequência do estudo sobre a estrutura da redação, sobre o modo de fazer redação, sobre como a gente deve se posicionar quando está fazendo uma redação. E o candidato, ele precisa ter em mente que não adianta apenas escrever para ele precisa escrever para alguém, ele precisa ter a sua redação corrigida por alguém, ele precisa de parâmetros em relação à sua escrita e de adequações aos processos seletivos, observando o que é solicitado em cada um desses processos. Porque, embora o gênero pedido geralmente seja o mesmo, texto dissertativo argumentativo, a gente tem preferências em relação a essa cobrança em diferentes processos seletivos. Aqui, a gente está focando em falar sobre o Enem, mas se a gente estivesse falando sobre a prova da FUVEST, se estivesse falando sobre um vestibular de um estadual, sobre as provas de particulares, a gente estaria falando de redações também dissertativo-argumentativas, mas construídas de uma maneira diferente. Então, é preciso entender para que processo vocês estão se candidatando e como esse processo avalia a redação. Estou mudando aqui para o nosso tópico seguinte. Deixa-me ver aqui as perguntas. Livros que podem ajudar na questão da leitura. Eu, particularmente, assim, acho que o estudante, o candidato, ele muitas vezes não tem tempo de ler livros inteiros, né? É importantíssima a leitura. Acho que é um hábito pouco utilizado aqui no Brasil, infelizmente. Mas você tem outras formas de obter leitura que não pegando um livro propriamente. A gente hoje tem recursos diversos. Os editoriais, os artigos de opinião, são ótimas formas de você observar a escrita argumentativa e também de você obter repertório, além de vocabulário, tá? Guilherme pergunta aqui se ler uma redação nota 1000 por dia, isso pode melhorar o repertório. Guilherme, a leitura da redação, isso é uma boa pergunta, tá? A leitura das redações bem avaliadas, ela só é válida, ela só é adequada quando você consegue entender os procedimentos que foram utilizados pelo candidato. A leitura pela leitura não vai lhe ajudar a ter repertórios. Você precisa identificar onde o candidato colocou o posicionamento, por que ele utilizou tal repertório, por que ele fez uma menção a um determinado coesivo, como ele resgatou uma determinada ideia ao longo do texto, como que ele ficou claro o posicionamento dele. Então, mais do que ler, você precisa fazer a análise efetiva das redações. Eu separei, inclusive, né, no nosso calendário de aula, uma aula voltada a isso, a análise de bons textos, obtendo aí repertório, vocabulário, coesivos, que é uma coisa muito legal de ser feita. Fernanda, no texto dissertativo, a argumentação deve ser mencionada no passado, ou no presente, ou no futuro. Geralmente, a gente usa o presente, tá? Porque o presente está mais relacionado à abordagem temática. Quando fala a persistência da violência contra a mulher, é claro que importa o que aconteceu no passado, mas ele quer saber especificamente sobre o presente. Então, se posicionar no presente é mais adequado.
Professor Valério, quer falar alguma coisa ou sigo? Perguntas aqui sobre livros. Como eu disse, depende. A gente tem livros que vão compor o seu repertório, que é o que a gente está aqui, ó, destacando o repertório sociocultural. E, claro, tem algumas obras que são muito legais, porque elas são amplas, elas podem ser citadas em vários temas, em vários textos. A gente tem repertório sociocultural que é construído por meio de filmes, de séries, de alusões históricas, não necessariamente de obras literárias, mas você depende do tipo de livro que você está pedindo. Por exemplo, eu posso sugerir alguns livros relacionados à produção do texto dissertativo em si, livros relacionados aí a análises filosóficas, os livros do Bauman, por exemplo, eu gosto muito, o livro Cidadão de Papel, do Gilberto de Mestrian, também é uma ótima leitura, as obras do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, por exemplo. Mas, assim, de modo geral, eu acredito que é muito mais vantajoso para o estudante fazer leituras de elementos que ele consiga condensar a linguagem com aquela linguagem que vai ser usada no texto dele, tá? Principalmente porque pode ser que o texto ele tenha uma carga semântica muito pesada e faça com que haja desistência da leitura. Então, eu sugiro sempre fazer o acompanhamento de páginas que são cuidadosas com a linguagem, né? Porque a gente sabe que a internet qualquer um publica o que quiser. Infelizmente, a gente não tem um filtro oficial nas publicações e cada um publica o que quiser. Com base nisso, aí você pode buscar sites relacionados a jornais, a empresas, a grupos de estudos, como estudos filosóficos, estudos sociológicos, estudos geográficos, e buscar fazer leituras nesse sentido. Eu, particularmente, acho mais pertinente para vocês que estão aí estudando, e tem outras demandas e tem outras disciplinas. Eu sou professora de redação, mas eu entendo que o aluno tem outras 10 disciplinas para dar conta e que não vai passar o tempo inteiro falando ou fazendo algo relacionado apenas à redação, tá? No tópico aí relacionado ao nosso infográfico, o tópico seguinte é organizando as ideias. Como que você vai fazer depois que você lê o tema, a frase tema? Depois que você lê a frase tema, você tem que direcionar toda a sua força, todo o seu olhar argumentativo a fazer a correlação do tema com coisas que você tenha. E aí pode ser uma coisa boba. Ah, eu lembrei de uma série que eu assisti. Outro dia um aluno me perguntou, posso citar Todo Mundo Odeia a Cris num texto, que é uma série super conhecida? Claro que pode. Você vai usar esse elemento como um repertório. Agora, não é para você contar a série, não é para você focar nos personagens, não é para você detalhar a série ou falar uma narrativa em relação à série. Você vai mencionar, relacionando a série ao elemento argumentativo. Outro dia eu trabalhei um tema relacionado à questão do humor, né? A ideia do humor e da liberdade de expressão. E o aluno perguntou sobre Todo Mundo Odeia a Cris, se poderia ser um elemento. Com certeza, é um ótimo repertório sociocultural para falar de como o humor, antigamente, lá nas décadas de 80, de 90, que o seriado ele é baseado nesse período, o humor ele estava ali relacionado à utilização de expressões, de considerações, de frases, de menções que hoje são vistas como preconceituosas, como de discriminação, não são vistas como éticas de se fazer, mas que na época gerava aí um riso por parte de quem assistia e também ainda hoje muitas vezes é contestada aí como uma forma de entretenimento. Isabela, você perguntou sobre a questão dos temas. Eu falei sobre isso na semana passada, volto a falar, tá? Vocês, como estudantes dessa nova era, né, geração Z, vocês têm a vontade, recursos com temáticas, com textos. Eu não gosto de citar apenas a temática, porque o estudante, ele não pode fazer o texto só pelo tema. É como o professor Valério falou, é como estou chamando a atenção, como a aula de hoje pretende ser. Quando a gente observa apenas o
tema, a gente fica muito centrado em falar e pode ser que o nosso olhar, a nossa análise sobre o tema esteja errada. Então, por conta disso, é preciso que você tenha os textos de apoio. E aí, claro, você tem uma série de plataformas virtuais que oferecem temas de redação semanalmente e que você pode tomar aí essa utilização em cada semana, fazer o tema que é ofertado. Eu acho muito mais pertinente do que dizer, faz um tema sobre saúde mental, faz um texto sobre autismo, faz um texto sobre a questão do desemprego. Isso é muito solto para o Enem. Não vale a pena, não é uma forma de treinamento efetivo, tá? Muito mais interessante é você buscar uma proposta de tema completa, que vem acompanhada dos textos de apoio, que vem acompanhado do direcionamento. E aí eu chamo a atenção justamente de como isso é importante. Porque se a gente pega o tema do ano passado, por exemplo, eu lembro que no ano passado, quando saiu a democratização do acesso ao cinema, o próprio INEP, ao fazer a divulgação do tema, ele utilizou embaixo uma série de pessoas de diferentes categorias, cadeirantes, grávidas, idosos, pessoas com deficiência visual, e momentaneamente, quando eu vi o tema, sem ler os textos de apoio, eu pensei, ele quer que fale sobre como o cinema precisa ser um lugar democrático no sentido de aceitar, de receber todas essas pessoas com as suas deficiências. E não tinha nenhum texto de apoio falando sobre isso. Quer dizer, se eu faço um texto baseado apenas na impressão que eu tenho sobre o tema, eu posso ter muita chance de estar tangenciando ou fugindo do tema. Então, por isso, é importante que vocês, ao escolherem elementos para fazer o seu texto, peguem a proposta completa e nunca o tema solto, tá? A não ser que seja para treinar outras coisas que não o texto completo, a gente vai falar um pouquinho disso das abordagens, tá? Deixa me ver aqui. Luana pergunta: minha experiência de vida pode ser um repertório? Não, não pode, tá? Não pode ser repertório, elementos relacionados à sua vivência, nem seu vizinho, nem seu tio, nem seu pai, nada disso serve de repertório. Fernanda, se o texto não for pessoal, pode. No caso, você usaria o tema de algo da vida. A não ser que você tenha passado por alguma situação mediatizada, né? Você foi alvo de alguma coisa que gerou uma reportagem, uma publicação, alguma coisa desse tipo, aí tudo bem. Sabe qual... desculpe aqui, deixa me ver. Micaele fala até quantas alusões são necessárias para expor sua ideia no texto e não deixar carregado de informações. Ótima pergunta, Micaele. A gente tem aí uma aula que vai ser voltada a isso, que são as chamadas estratégias argumentativas, tá? O ideal é que vocês usem repertórios que sejam seus, mas que esse repertório seja pertinente, adequado à discussão. Então, não adianta encher o texto de elementos externos se você não torna aquele elemento, de fato, correlacionado à sua argumentação, tá? Porque ao usar o repertório, você precisa valorizar este uso, mostrando como ele tem relação com a sua argumentação, porque senão ele vira um penduricalho. Eu sempre falo com os alunos, igual a mulher se arrumando, ela sai de casa tranquilamente sem um brinco e tá tudo bem. Se ela coloca um brinco, aquele brinco é um penduricalho, é um acessório, e se ela não faz uma composição adequada com aquela roupa, aquele brinco vai chamar mais atenção do que ela e vai destoar. A mesma coisa em relação aos repertórios. Se você coloca o repertório por colocar, isso pode destoar a argumentação, e ao invés de estar ali ajudando a compor pontuação, vai estar atrapalhando a sua argumentação, tá? Então, o ideal, dentro do plano ideal, é que você utilize um repertório que a gente chama de abordagem temática na introdução, para trazer o tema, um gancho, e que depois, nos parágrafos de desenvolvimento, você escolha possíveis estratégias argumentativas. E uma dessas estratégias pode ser um outro repertório, um filósofo, uma obra, uma teoria, ou você vai, e aí, num outro desenvolvimento, você já não usa mais isso aí. Você pode trazer um uso de um dado, você pode trazer uma comparação, você pode trazer um elemento de causa e consequência. Eu gosto quando o texto ele é assim mais diversificado, porque isso demonstra ao corretor que você não simplesmente gravou o repertório, que você de fato está produzindo uma argumentação que é consistente, tá bom? Guilherme pede aqui
Pode explicar como eu poderia retomar o repertório ao parágrafo da conclusão, um texto-circuito. Ótimo, Guilherme. Também vamos falar um pouquinho disso, tá? Quando a gente falar aí da estrutura, se não me engano, é na próxima aula, a composição estrutural do texto. Aí a gente vai falar de cada uma das partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Cássia pergunta como podemos usar os dados do texto motivacional. Pode, com certeza, tá? Lembre-se que você não deve copiar os dados de forma integral, exatamente como estão lá. Sempre faça considerações sobre os dados, analise esse dado e, na medida do possível, tente fazer sua própria construção. Por exemplo, tem lá 1.900 pessoas, cerca de 2.000 pessoas, tá? Quase 2.000 pessoas. Então, faça aí uma reconsideração em torno do que é ofertado para não ser visto como um plágio. No tópico que está aí disponível, temos, né? Como é que você vai fazer essas possíveis correlações? Primeiro, você vai fazer a leitura e análise dos textos de apoio, e eu quero chamar a atenção disso, presta bem atenção. O texto de apoio é para ser lido uma vez só. Não é para você, enquanto estiver fazendo a sua redação, lá no meio do parágrafo de desenvolvimento, você diz assim, eu não sei mais sobre o que escrever, eu vou lá no texto de apoio buscar uma informação. Gente, isso é um tiro no pé. Este é um problema gravíssimo que você faz, porque você está repetindo os elementos dos textos de apoio. Aqueles elementos não são seus, eles são apenas motivacionais. Eles são para você pensar no tema, não para você copiá-los. Então, o texto de apoio é para ser lido uma vez só. Texto 1, li, poxa, aqui tem uma informação legal, tem um órgão institucional, tem um dado. Poxa, esse texto aqui me fez refletir sobre tal argumento. Você anota do lado do texto de apoio e pronto. Ele não é para ser lido novamente. No máximo, você vai inserir informações dele no seu planejamento textual e pronto. Não é para estar voltando constantemente no texto de apoio. Isso é bastante problemático e faz com que você não tenha uma autoria textual, porque você fica preso ao que está sendo dito lá no texto de apoio. Então, leu a frase tema, analisou a frase tema, fez possíveis considerações sobre o tema, na sequência, lê o texto de apoio, observa se suas análises foram pertinentes, se de fato você compreendeu o tema, se veio algum outro elemento que está citado lá no texto de apoio que você quer discutir, que você tem possíveis elementos para discutir, traz isso para seu rascunho enquanto planejamento e depois esquece o texto de apoio. Não fica voltando no texto de apoio porque você pode ter erros graves com isso, tá? Guilherme pergunta, os repertórios históricos têm o mesmo valor que citar uma série ou algo assim? Gente, essa é a pergunta clássica dos estudantes, tá? Sempre me perguntam isso. Não existe hierarquia de repertório. É claro que se você cita uma série e você cita um autor com análise do que ele fala, é lógico que o corretor, que qualquer pessoa que está lendo, vai dar uma maior relevância, uma maior importância ao elemento histórico bem contextualizado, a um filósofo bem contextualizado, do que simplesmente uma menção a um filme ou uma série. Mas, pontualmente falando, não existe hierarquia entre o repertório. Todo repertório, ele deve servir à sua argumentação. O que torna ele mais importante ou menos importante é a maneira como você argumenta, como você insere ele na sua discussão, tá? Rian pergunta, posso usar algo dito por pessoas de notoriedade em algum vídeo, tipo programa ou entrevista, como citação? Pode sim. Agora, cuidado, porque você tem que falar a fonte específica, tá? Então, no jornal G1, em entrevista ao site tal, pode sim. Volta e meia aparecem citações como do Barack Obama, que é uma figura pública fantástica, né? Tem também um outro livro que eu acho maravilhoso para repertório, que é o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Eu acho fantástico, porque tem uma leitura fácil, é uma leitura rápida, tá? Bom, depois de você fazer a análise e a leitura dos textos de apoio, você vai
pensar em alusões relacionadas, e aí uma alusão cultural, uma alusão histórica, uma alusão relacionada a uma série, uma alusão a outras disciplinas, gente. Vocês usam muito pouco isso. Vocês podem citar um conhecimento de biologia, um conhecimento da geografia, um conhecimento da química, da física, da matemática, no seu texto de redação. Isso é super valorizado. O Enem quer isso. Ele quer que você demonstre o que é que você fez de bagagem cultural ao longo de suas séries, de quando você estudou, o que é que você de fato compreendeu desse processo. Então, quando você começa um texto, por exemplo, com a teoria do Darwin, da questão da adaptação ao meio, você está mostrando que você teve um conhecimento de biologia e que você está aplicando esse conhecimento ao texto. Você começa o seu texto com o conceito de globalização no campo da geografia, lá do Milton Santos, por exemplo, você também está trazendo essa alusão, mostrando que você tem uma bagagem cultural que é sua. E é isso que o Enem valoriza. É um elemento que é seu, que traz pessoalidade no sentido de autoria. Revolução técnico-científica, bastante utilizada, é verdade. E você fez certinho, né? Citou aí com letras maiúsculas, porque trata-se de um nome próprio. Muito bem. Esse repertório sociocultural é tudo aquilo que você pode citar na redação e interagir com outros elementos, né? É sociocultural porque pode interagir em aspectos da sociedade e da nossa cultura. Uma dança, uma referência musical, uma referência a uma novela, são elementos de repertório sociocultural. Fernanda fala que existem citações que se encaixam em todo tipo de tema. Não, não existem, tá? Isso é uma falácia. E estão sendo copiadas em início de texto por muitos alunos. Gostaria de saber se isso pode ser ruim caso a banca de correção pegue várias redações com a mesma citação. Bom, isso a gente pode falar de chamados textos modelos, tá? E a internet está lotada disso. Se você colocar lá no YouTube, texto modelo, vem muitos. Só que de nada adianta se você não sabe fazer a adequação dos textos modelos. Não vou condenar os textos modelos. Eu gosto, tá? Só que quando ele é seu, quando ele de fato foi construído por você. E esse elemento seu fica nítido na correção. Por mais que o aluno ache que deu certo, fulano usou e deu certo, vou usar também e vai dar certo, não é bem assim. Para você usar um elemento modelo, você precisa de adequações, de adaptações. E muitas vezes o estudante não sabe fazer isso, fazer a adequação. Não é errado e não tem nenhum problema se o corretor pegar, por exemplo, várias redações que comecem com a mesma citação, que comecem com a mesma referência. O Lucas Phelps, por exemplo, ele ficou conhecido como Garoto Black Mirror, mas se a gente pegar a cartilha que ele mesmo organizou com os textos 1000, a gente tem lá uma série de pelo menos mais 10 a 12 textos que também citam a série Black Mirror, e nem por isso essas pessoas ficaram conhecidas. E o que é o diferencial? É o autoral, é aquilo que é seu, é aquilo que foi construído por você. Então, não é errado, você não é penalizado, não existe isso de o corretor leu várias redações e aquela frase ou aquela citação, ela ficou repetitiva, porque é a maneira como você organiza esse repertório, tá? As alusões vêm na introdução e o repertório no desenvolvimento. Lana pergunta. Não necessariamente, tá, Lana? Quem determina onde vem o que é você. É claro que para respaldar uma argumentação, é muito mais interessante que você utilize um repertório do que um filme, uma série, por exemplo. Então, eu particularmente, eu gosto de utilizar um repertório de alusão a um filme, a uma série, no começo da redação, na introdução, e ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, utilizar um elemento mais de fundamentação, um filósofo, uma teoria desenvolvida, uma outra área do conhecimento. Larissa, professora, mas ficar estudando por textos nota 1000 e ficar vendo conectivos, repertórios e assim construir o meu texto está errado? Não. Embora a gente tem hoje no Enem um problema que é a questão de cópias de textos. Inclusive, ele faz agora essa ressalva, em que você não deve copiar o seu texto, ele deve ser autêntico, ele deve ser seu. Justamente porque a gente teve uma candidata que tirou uma nota muito boa e que o texto dela era uma mera cópia de outros textos, 1000, e de textos que tinham sido disponibilizados em uma plataforma de ensino. E ela só fez adequar a
proposta, mas aquilo que ela escreveu, boa parte, 70% do que estava escrito ali, não era dela, o repertório não era dela, a maneira como ela construiu a utilização do repertório não era dela, e ainda assim ela tirou uma boa nota. Depois desse caso, o Enem passou a penalizar os chamados textos prontos, tá? E não se engane, o corretor, ele tem acesso a isso, nós professores temos acesso, o Enem, para ser corretor, passa por processo de treinamento, então ninguém é inocente nessa questão de não conhecer o texto. Claro que a gente conhece, claro que a gente, como professor de redação, acompanha outros professores de redação, acompanham pessoas em plataformas como o YouTube que disponibilizam coisas desse tipo, e a gente conhece de onde vem a fonte dos textos modelos, que pode ser ou não bem utilizado aí pelo candidato. Gabriel pergunta, precisa de repertório nos dois desenvolvimentos? Não necessariamente, você precisa de estratégia argumentativa. Repertório é um elemento, mas não a estratégia. Pode ser que a sua estratégia argumentativa seja causa e consequência, e aí você não vai usar um repertório necessariamente, tá? Figelo, meu conterrâneo aí, Cardoso. Professor, o que você acha de redações coringas? É o que eu estou falando, né? Você pode até utilizar essas redações, mas você precisa dar personalidade sua. Você precisa tornar aquele elemento verdadeiramente seu, no sentido de adequá-lo, de fazer adequações. Porque senão ele vai ficar a inserção dos elementos, ela fica forçada, nitidamente forçada. Isabelle, quando deve usar conectivos, sempre que possível, tá? Sempre que possível usar conectivos, sempre que você terminar uma oração, um período, colocar um pontinho de continuação e for possível retomar usando coesivos, é importante que faça isso, só presta atenção na repetição, na reincidência desses conectivos, para que não fique ali gerando prejuízo na competência 4, já que nela se avalia também a repetição de termos. Alguns problemas relacionados aí à falta de interpretação temática, temos a fuga ao tema, que é diferente do tangenciamento, tá, gente? Quando você tangencia, você está falando do assunto central, mas você não chegou no foco. Eu gosto sempre de pensar na analogia relacionada àquela brincadeira do tiro ao alvo, né? A gente tem vários círculozinhos naquela brincadeira. E o centro, né, é exatamente onde se deve atingir. O centro é o tema central. Quando você está falando de outros elementos, você ainda está falando da questão do assunto temático, só que você não chegou no foco da discussão propriamente. Então, você está tangenciando, porque você está falando de elementos correlacionados. Já quando você foge do tema, por exemplo, no tema da violência contra a mulher, a gente teve alguns textos que fugiu do tema, e é engraçado, porque isso vem na cartilha, né? E a gente lê, a gente pensa, de onde a pessoa falou disso? A pessoa, ao invés de falar sobre violência contra a mulher, falou o texto inteiro sobre machismo, sobre a questão do patriarcado. Ela fugiu do tema, porque ao invés de dar ênfase à questão da violência contra a mulher especificamente, foi falar de outras questões. Se ela falasse, por exemplo, da violência contra deficientes, também está fugindo do tema. Mas se, por exemplo, ele falasse apenas sobre a violência contra a mulher e não sobre a persistência, haveria apenas o tangenciamento. Outro elemento que causa problema é a ambiguidade na interpretação, em relação ao tema grande lá que o professor falou, né? O professor Valério falou, a questão do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Muita gente fez uma interpretação ambígua e por isso fake news apareceu tanto, como se fosse uma possível abordagem. Você poderia mencionar fake news, mas não poderia mostrar a argumentação de um parágrafo inteiro relacionado apenas a fake news, porque senão você estaria também tangenciando o tema. E isso ocorreu por conta dessa ambiguidade. Também é um problema o posicionamento que é pouco crítico, ou seja, um posicionamento que fica preso aos textos de apoio e que não sai do senso comum, daquela ideia de que está certo, porque nas outras gerações estava certo assim, e sempre foi assim, e vai ser assim. Isso é o senso comum, não criticar. A ausência de criticidade é o senso comum. E também é um problema chamado extrapolação argumentativa, foi o que aconteceu no tema da publicidade que eu falei. Ao invés de falar sobre publicidade que está direcionada, voltada à criança, muita gente falou de publicidade feita por criança. Citaram lá o caso da Maísa, por exemplo. Aí a gente teria uma extrapolação argumentativa, estaria falando de algo para além do tema. E aí eu já quero aproveitar e falar sobre comparações. Muita gente, quando o tema não traz Brasil,
deixa vaga a ideia de onde está falando. Você precisa marcar territorialmente o Brasil. É claro que você pode fazer comparação com outros países, você pode trazer outras realidades, você pode exemplificar com situações que acontecem em outros países, mas o foco da sua discussão tem que ser o Brasil. Não tem lógica você estar fazendo um processo seletivo que é o Enem, nível nacional, e focar a sua redação em um outro país que não o Brasil. Até porque o problema, ele parte aqui da nossa sociedade. Deixa eu parar um pouquinho aqui para olhar esse chat. Guilherme, professora, a senhora acha que tem dificuldade em redação, focar em uma estratégia, por exemplo, eu me sinto melhor com causa e consequência do que com outras. Eu acho importantíssimo, Guilherme. Na aula de estratégia argumentativa, a gente vai falar disso. Você precisa de duas. Velho, bate nessas duas que você escolheu e vai usando ela em todas as suas redações possíveis. Leon Lohane, professora, eu montei um esqueleto utilizando vários textos da cartilha, mas eu usei basicamente os conectivos e algumas citações coringas. Terei problema a utilizar? Não, desde que você fez esse modelo, que você construiu, que você sabe encaixar as partes, como onde vai aparecer o seu posicionamento, se você vai trazer os argumentos previamente, se você vai utilizar um determinado repertório, não tem problema, não há penalização quanto a isso. Alessandra, posso usar como forma de abordagem do meu tema causa e consequência sem fazer alusão histórica e não colocar citação? Pode. Agora, você vai ter que usar uma outra estratégia, porque causa e consequência é uma estratégia só, tá? Não existe isso de você fazer um parágrafo de causa, um parágrafo de consequência, porque os parágrafos de desenvolvimento não são continuação um do outro. Cada parágrafo discute um só argumento. Fernanda, extrapolar o tema e não especificar como deveria, pode zerar? Sim, pode zerar, porque no ano, por exemplo, da publicidade infantil, por que muita gente não zerou, ainda falando de publicidade feita por criança? Porque, ao falar disso, a pessoa mencionou um elemento que era citado, que é a questão da publicidade, né? A propaganda. Então, ela tangenciou o tema, e com certeza houve gente que perdeu muito ponto por conta disso, mas não zerou completamente. Mas se tivesse, por exemplo, falado sobre publicidade de modo geral, e não para a criança especificamente, aí sim seria uma extrapolação argumentativa, tá? Gente, já estamos aqui às 8 horas, né? A aula voa. A aula virtual, eu digo sempre aos meus alunos aqui, que a aula virtual é mais rápida do que a aula comum presencial. Não sei como isso é possível, mas acontece assim. Para a gente dar continuidade, eu vou mostrar a vocês aqui a diferença de análise temática, tá bom? Eu separei aqui alguns temas, inclusive tem até um textinho, mas eu não vou ler hoje para vocês, tá? Eu vou deixar para a gente falar na aula do parágrafo. Esse aqui foi um texto, inclusive, meu, que eu trouxe, com o tema que os alunos acharam bastante difícil. Mas hoje a gente vai focar em falar um pouquinho aqui essa análise de diferentes temas que são construídos com a mesma abordagem. O que eu fiz? Eu separei alguns temas que trazem o mesmo foco de assunto. Só que em cada um desses temas, vocês precisam entender isso, cada um desses temas foca em uma discussão diferente. Então, não adianta você ter essa ideia de que um elemento serve para tudo, de que um argumento serve para usar em qualquer coisa. Eu vejo um monte de gente falando, ineficiência do Estado é um argumento que serve para tudo. Mentira! Eu vou falar sobre a questão da obesidade, eu vou falar sobre a sustentabilidade, vou falar sobre alguns temas de caráter mais pessoal, eu vou usar isso e eu vou forçar a barra para que esse argumento se encaixe. Simplesmente isso, eu vou forçar a barra. Não vai ficar nítido que aquele uso é verdadeiro, tá bom? Pede aí que eu faça o quê? Que eu coloque num grupo? Tudo bem. Aqui eu só fiz separar alguns temas que estão relacionados à mesma área. O que é que eu quero que vocês percebam? Que como a análise temática precisa ser feita de maneira diferente. Olha só, temos aqui. Primeiro tema, a responsabilidade pelas despesas de presidiários em questão no Brasil. O foco geral é o quê? A questão dos presidiários. Então, eu tenho que falar sobre presidiários. Mas o presidiário, ele vai ser analisado em que perspectiva? Na perspectiva das despesas. Quem tem responsabilidade sobre essas despesas desses indivíduos? E mais do que isso, esse elemento, a responsabilidade da despesa dos presidiários, ele está em discussão, ele está em questão. Não há nada definido em relação a isso.
Então, esse é um texto que vai precisar discutir a quem compete as despesas relacionadas aos presidiários. Inclusive, foi uma discussão desse ano, é um tema bem atual para este ano, que estava em discussão se o presidiário ele deveria ser obrigado a pagar pela sua manutenção durante o período em que ele está preso. Temos aqui já no segundo tema, olha como a abordagem precisa ser diferente. Caminhos para melhorar o sistema carcerário brasileiro. Ele agora pede que eu analise o sistema carcerário brasileiro, é o meu foco, né, o sistema carcerário, o foco de discussão é o assunto. Esse sistema carcerário, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar melhorar. Então, eu preciso de alguma coisa que garanta a melhora desse sistema. Mas, para falar dessa melhora, ele quer que eu cite caminhos, ou seja, ele quer que eu proponha abordagens que auxiliem a melhorar o sistema carcerário. Então, eu posso falar lá da inclusão de aulas na questão da educação, na questão do trabalho, a questão da ressocialização, são caminhos para melhorar o sistema carcerário. A questão das penas alternativas são também abordagens possíveis para esse tema. Tema de baixo, a precariedade do sistema prisional brasileiro. Aqui agora eu tenho sistema prisional como meu elemento de argumentação. Esse sistema prisional, ele está em precariedade. E como que eu vou argumentar nesse texto? Ele me diz que há uma precariedade no sistema prisional. Então, eu preciso falar sobre o que faz com que esse sistema seja precário. Que elementos estão relacionados à precariedade desse sistema? Aqui eu posso falar da superlotação, eu posso falar da ausência dos direitos humanos, posso falar da demora em relação à justiça. E o último tema, o sistema carcerário brasileiro e seus efeitos no século XXI. De novo, eu tenho aqui a abordagem voltada ao sistema carcerário. Esse sistema carcerário, ele está produzindo efeitos, e ele está produzindo efeitos que são vivenciados agora, no século XXI. Então, aqui agora eu preciso falar a respeito de como esse sistema carcerário, ele traz consequências, ele traz problemas para o nosso século, para a vivência em nosso século. Então, eu posso falar aí sobre a falta de reinserção dos indivíduos que estavam presos, de indivíduos que ficaram presos e que voltam a ressocialização na sociedade após cumprir a sua pena, da falta de aceitação social em relação a esses indivíduos, do efeito que esse sistema carcerário, que é pouco viável no Brasil, produz os processos de essa pessoa voltar novamente para o sistema carcerário, de reincidência criminal, como a falta de oportunidades de emprego é um efeito desse sistema carcerário, como a ausência de políticas públicas para que os presos possam desenvolver habilidades durante o período que estão lá encarcerados, produz um efeito em nossa sociedade, tá? Então, observe que a gente tem 4 temas e cada um deles pede um enfoque diferente. E é isso que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje, que a análise temática, ela vai ter diferentes enfoques a depender da frase, da construção da frase tema, tá? Rian fala que gosta de citar sempre o mundo contemporâneo em minhas redações, tipo, taranã, taranã, no mundo contemporâneo, ok, sem problema. Não faz errado, não, tá? Sempre lembrar que o contemporâneo remete a agora, atualmente, né? Então, tem que usar com essa temporalidade adequada. Fora isso, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Gente, alguma dúvida em relação aos temas, à aula de hoje? Falem aí para que a gente possa encerrar a nossa aulinha. Hoje eu fiquei meio que sozinha aqui, falando, tá? É comum, eu falo muito. Mas estou disponível aqui para responder alguma pergunta, se tiverem. Figelo, obrigada, Figelo, muito bom. Esse momento de interação é muito bom, de conhecimento, de também estar compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento. Redação é, de fato, uma disciplina que eu gosto muito de trabalhar, que eu me identifico muito,
assim como vocês, eu sou produtora também de textos, eu acho que não adianta você ensinar redação e não fazer redação, então em minhas aulas eu sempre prezo estar escrevendo junto com os alunos, estar analisando junto com eles, tá? A redação é isso, é prática, é exercício, é colocar mesmo a mão na massa para que a gente possa fazer o conhecimento acontecer de fato. Valeu, obrigada aí. Jéssica, Guilherme, Fernanda, Isabelle, Yara, tá? E Lohane, Amanda, Fran, muito obrigada. Paulo pergunta se conhece alguma plataforma de correção, de redação. Não conheço, eu tinha algumas colegas de curso que faziam, ofereciam serviço, pararam. Especificamente, algumas plataformas eu tenho meio que um pé atrás. Me parece que o Redação Campeão, se não me engano, faz uma correção boa, tá? Tem que ter cuidado com a plataforma, porque às vezes ele ilude muito o aluno. Eu tinha alguns alunos que faziam correções por plataformas, e às vezes o texto era, assim, muito corrigido com pontuações muito além das específicas. Então, eu acho interessante você, primeiro, antes de fechar algum pacote de correção, pedir uma correção extra ou alguma redação que já tenha sido feita a correção, para você observar que considerações são feitas, que instruções são dadas, tá? Para não ir só na ênfase de, tem alguém que vai corrigir a redação, mas às vezes essa pessoa, ela não faz uma correção sincera. E aí meus alunos dizem que é mais fácil tirar 1000 no Enem do que comigo. Guilherme, permite recomendar, Descomplica. Descomplica, de vez em quando eu sigo alguns textos, analiso, volto, pego também propostas de redações lá, acho legal também. Joyce, pesquisar repertórios antes de fazer a redação. Boa. Vamos terminar com essa consideração que eu acho que é interessante, tá? Quando você vai fazer redação, gente, você tem que pensar que vocês estão se preparando para um processo. E no processo vocês não têm outros auxílios. Então, claro, a gente está aí, comecinho ainda do ano, né? Embora a gente já esteja em maio, parece que estamos ainda em fevereiro, devido à pandemia, mas enfim, eu acho que você tem que delimitar um tempo, tá? Um tempo para que você possa criar esse seu repertório, para que você não fique dependente de buscar outras informações. Então, eu sugiro que você, inicialmente, tente 3 redações, 4 redações, 5 redações. Pegou o tema, pegou o texto de apoio, leu, buscou informações para complementar, leu alguma coisa a mais, fez a sua redação. E à medida que você for avançando na sua produção, você vai deixando de lado essa pesquisa em relação ao tema, porque na hora você não vai ter isso. Então você não pode ficar acomodado a fazer redação sempre buscando outras informações para além daquilo que é dado, tá? Quando você fala também da questão de fazer a redação, eu gosto de quando vocês fazem seguindo uma plataforma, por exemplo, que é semanal, por isso. Porque é comum que quando a gente vai fazer a redação, a gente escolha o tema, né? Aí tem lá um monte de tema. Eu não gosto de falar disso aqui, não. Eu, por exemplo, eu não gosto de temas relacionados à questão ambiental. Eu fiz um aulão, tá até lá no meu canal de redação, Redação com Jaque Cardoso, tá no YouTube, que é sobre o meio ambiente. E foi uma aula difícil para mim de fazer, porque eu não gosto de falar de meio ambiente, eu acho que é tudo muito utópico, muito pouco palpável. Tecnologia, por exemplo, eu fiz um aulão de tecnologia hoje que foi maravilhoso. Né? A gente tem um monte de repertório, a gente tem um monte de coisa para falar, abre um leque muito grande de assuntos para serem discutidos, e eu tenho muita facilidade. Mas o aluno, ele precisa entender, né, que ele não pode escolher tema, porque ele não vai ter temas à escolha, ele vai ter que fazer sobre o tema que está lá proposto. Então, quando você segue a ideia de fazer uma toda semana e é aquela que a plataforma indica, pronto, você não tem esse problema de estar escolhendo sobre o que escrever. Mas, claro, você está iniciando, você parou de estudar, ou você não faz redação há muito tempo, tente começar com temas que sejam mais fáceis, tá? Para não travar. Mas se você já está nesse fluxo aí de estudar, de fazer redação, não escolha tema, faça aquele da semana, porque vai ser muito mais interessante para você, tá? E tente, à medida do possível, ir deixando de lado a pesquisa e usando só os seus repertórios, tá bom? Gente, acho que é isso, então. Boa noite para vocês. Deixe-me ver aqui, na próxima semana, a gente vai falar sobre as competências. Deixa eu só conferir aqui o cronograma do nosso grupo, mas, se não me engano, vamos tratar das competências do Enem. Não, errei, tá? Estrutura mínima textual.
Então, a gente, na próxima aula, vai falar um pouquinho sobre a estrutura mínima do texto, ou seja, o parágrafo de introdução, o que é que tem que ter, o parágrafo de desenvolvimento, o que precisa, e o parágrafo de conclusão também, o que precisa, tá? Ok, boa noite para vocês. Se cuidem, estudem com a gente, tá? Observem as instruções aí do PNE em relação à inscrição para o Enem. Não deixem para a última hora, tá? Não confiem nos últimos instantes. Não sejam brasileiros nesse quesito, tá? Tchau, tchau.